pessoal, prof. Roberto de Biologia, nós estamos na frente B, essa é a aula 11. Nas últimas duas aulas anteriores, a gente conversou sobre as alterações ambientais que implicam a poluição no ar e nas águas. Então, por exemplo, a gente falou sobre o gás carbônico, falamos sobre o problema do monóxido de carbono, falamos sobre radioatividade, falamos sobre inversão térmica, trabalhando a eutrofização das águas, trabalhamos também o efeito do esgoto doméstico na eutrofização das águas, falamos sobre dois fenômenos, a maré negra, que é o derramamento de petróleo, falamos sobre a maré vermelha, que é a reprodução de algumas algas, né, as dinoflageladas. Então, a gente vai dar prosseguimento, tá bom? Na aula de hoje, camada de ozônio. A gente já conversou de forma indireta sobre camada de ozônio quando a gente estava conversando há duas aulas atrás sobre o efeito estufa. Então a gente vai ver outros aspectos, tá bom? A gente vai ver também sobre a destruição das matas nativas, desmatamentos. Então vamos lá. Para você acompanhar no seu material, o que eu sugiro fortemente que você faça para produzir o seu mapa mental, para produzir o seu resumo, vai grifando, vai fazendo anotação no seu material, beleza? Você pode acompanhar a partir da página 19 do seu material, beleza? Camada de ozônio, a gente tem que lembrar que ela é uma camada fina, gasosa, que fica na estratosfera. Pessoal, essa camada onde a gente está de ar, né, a camada de ar que a gente está, que está em contato, está mais próximo da superfície terrestre, onde voam também os aviões, é a troposfera. Olha aí no esqueminha. Acima da troposfera fica a estratosfera, que é onde se forma essa camada de ozônio. Então, a camada de ozônio é a combinação de 3 átomos de ozônio, não é? Eles se combinam num gás que é incolor. E essa camada ela tem a capacidade de absorver radiação ultravioleta. Então, olha só, como ela absorve parte da radiação que entra no nosso planeta, ela protege, ela forma um escudo protetor, evitando que o excesso de radiação chegue aqui na superfície. Por quê? Porque ultravioleta em excesso pode prejudicar os seres vivos, a gente vai falar mais pra frente, tá bom? Então, ela faz esse escudo protetor, protegendo os ecossistemas. Galera, a quantidade de gás ozônio na camada fina que fica lá na estratosfera, ela modifica constantemente e naturalmente. É natural a gente ter a formação de gás ozônio e também a quebra de gás ozônio. Então, naturalmente, isso vai acontecendo. Acontece um equilíbrio entre a quantidade de gás ozônio que se forma e a quantidade de gás ozônio que se quebra, beleza? O que acontece? A ação humana tem liberado no ambiente desde muito tempo alguns componentes que vão desbalancear esse equilíbrio. Então, alguns componentes interferem nesse equilíbrio. Esse é o problema e esse é o grande início dos problemas que a gente tem com o buraco na camada de ozônio. Lá na década de 80, os cientistas começaram a acompanhar mais de perto o que acontecia com a camada de ozônio. Então, o buraco na camada de ozônio que foi identificado no Polo Sul, ele foi o maior ícone da luta pela preservação ambiental na época. Atualmente a gente escuta pouco, né? Falar pouco sobre o buraco na camada de ozônio, porque a gente tem acompanhando desde a década de 80 e várias ações foram feitas para que a gente pudesse minimizar, quando eu falo a gente, seres humanos. Então, vários países fizeram um acordo internacional para poder reduzir a eliminação desses gases, desses componentes que atrapalham esse equilíbrio, beleza? Por exemplo, a gente sabe que no Polo Sul, na verdade, existe um buraco da extensão do dobro do território brasileiro. De acordo com estimativas da NASA, tem aproximadamente de 20 a 23 milhões de quilômetros quadrados. Olha isso, é a mesma superfície da América do Norte. É absurdo. Esse buraco ele se forma em algumas épocas do ano, não é o ano inteiro lá, certo? A gente vai falar mais um pouquinho sobre isso. Pessoal, de modo geral, todos esses considerados poluentes, né, a gente chama de principais poluentes, mas são componentes que têm a capacidade de reagir com o gás ozônio. E o que eles fazem? Eles reagem com o oxigênio, liberando, fazendo a formação de uma molécula de O2. Então, com isso, a quantidade de gás ozônio reduz. Reduzindo a quantidade de gás ozônio, você reduz a proteção contra os raios ultravioletas, causando sérios problemas ambientais, não é mesmo? Pessoal, os principais poluentes: óxido de nitrogênio, que é liberado em algumas indústrias e aviões a jato, compostos à base de clorofluorcarbonetos, os famosos CFCs. A gente já conversou sobre ele quando a gente estava falando sobre efeito estufa. Pessoal, atualmente, quase nada, aliás, atualmente, na verdade, não existe nada que tenha esses componentes. Por quê?
Antigamente, esses gases CFCs eram encontrados em praticamente tudo, de spray para cabelo até desodorante, geladeira, aparelho de ar-condicionado, tudo. Foi proibido a produção, a utilização desses gases em 2006. Mas lá na década de 80 foi feito um acordo internacional, o Protocolo de Montreal, provavelmente vocês já ouviram falar quando vocês estavam estudando geografia, em que esses CFCs foram proibidos de serem usados na fabricação das coisas. Então, apesar da gente já ter reduzido a emissão desses gases no ambiente, pessoal, o CFC ele tem longa duração na atmosfera e esse é o problema, tá bom? Quando a gente está falando de buraco na camada de ozônio, a gente está se referindo ao buraco que está na região da Antártica, porque é lá onde acontece a redução do ozônio de forma mais evidente, que é o que a gente observa. Acontece anualmente. Então, durante a primavera do hemisfério sul, entre setembro e novembro, a gente consegue ver de forma mais evidente esse buraco. De acordo, assim, é por causa das condições climáticas. Então, frio extremo, a quantidade de luz, favorece aquela reação química com cloro que a gente viu. Então, o que acontece, pessoal? Durante outras épocas do ano, no inverno, por exemplo, esse buraco na camada quase desaparece. Estou compartilhando com vocês uma reportagem da última vez que a NASA mediu esse buraco na camada de ozônio lá da Antártica, beleza? Estou compartilhando com vocês também um evento incomum. Quando a gente fala de buraco na camada de ozônio, é lá a da região da Antártica, né? Só que recentemente, nos últimos anos, apareceu um buraco na região do Ártico. Geralmente não tem condição atmosférica para isso acontecer lá, né? E esse buraco, pessoal, ele era tão grande quanto o que se forma anualmente lá na Antártica. Recentemente, esse buraco foi fechado, o que é muito bacana. Os cientistas falam que não tem a ver com as medidas de contenção que a gente fez, é simplesmente por causa de condições climáticas mesmo. Eles dizem que a causa foi um vórtice polar. Vórtice é aquela aglomeração de ventos, né, que acontece, frio, que na verdade proporcionou esse fechamento do buraco. Pessoal, com a maior penetração dos raios UV, porque a camada está mais fina, então aquele filtro ele não vai acontecer de forma tão eficiente, menos raio UV vai ser absorvido pela camada de ozônio, então mais vai entrar aqui na troposfera, certo? Com a maior penetração, além das queimaduras de pele, que é evidente, a gente pode ter também aumento da incidência de diversos tipos de câncer, por exemplo, câncer de pele. Então a gente sabe que a radiação UV ela é capaz de provocar uma alteração, uma mudança no código genético dos seres vivos. A gente sabe também que vários animais podem sofrer com cegueira, principalmente aqueles animais mais sensíveis. Muitos insetos tendo esse problema, a gente pode ter uma redução dos níveis de polinização de vários vegetais. A gente pode ter também morte do fitoplâncton, muito sensível à radiação UV. Com isso, a gente vai alterar todo o funcionamento das cadeias alimentares aquáticas. A morte das algas também pode alterar o clima terrestre, porque as algas produzem dimetilsulfeto, que é a substância que ajuda na formação das nuvens. Então, estão aí alguns efeitos possíveis, né, efeitos biológicos da destruição da camada de ozônio. Dentre os problemas que a gente tem com o ozônio ele faz parte aqui na troposfera, né, na camada mais próxima da superfície aqui terrestre, ele faz parte daquele fenômeno smog, que é quando a gente tem aquela poluição ficando presa aqui, né? O que acontece? Isso agrava os problemas respiratórios, os sintomas de problemas respiratórios, tipo asma, bronquite, efizema, tudo que está relacionado com vias aéreas, tá? A gente tem também o agravamento dos sintomas cardiovasculares, como arteriosclerose. A longo prazo, a gente sabe que isso vai causar uma redução da capacidade pulmonar dos indivíduos. Então, sendo assim, se a gente está considerando a longo prazo, é uma redução da expectativa de vida. Galera, vamos falar agora sobre destruição das matas nativas, o desmatamento. Então, a gente sabe que o desmatamento aumenta a contaminação do ar. Então, vai fuligem, vai gás carbônico, vai um monte de coisa que vai contaminar o ar, né? Isso é varrido pelas chuvas, então quando sai prejudica a qualidade do solo. O que acontece? A água, quando ela infiltra no solo, ela vai arrastando muitos sais minerais para as camadas profundas, né? As raízes das plantas, normalmente aquelas plantas grandes, recuperam esses sais minerais e devolvem a superfície do solo. É um ciclo, né? O desmatamento interrompe esse ciclo, então os sais não são mais resgatados. Então isso provoca erosão, provoca também lixiviação. O que é lixiviação? É esse empobrecimento do solo. Então os sais minerais eles são varridos, certo? Não fica ali no solo. Esse é um dos problemas.
A gente tem também que quando a gente tira as matas ciliares, aquelas matas que ficam ao redor do rio, essa mata ciliar, ela está protegendo as águas, não deixa areia, não deixa impureza vir e entrar no rio, nas águas com o vento das chuvas. Se você tira a vegetação, isso tudo vai para dentro do rio, diminuindo o leito. Se você diminui o leito, você facilita o transbordamento quando acontece alguma chuva forte. Então, você facilita enchentes, beleza? Pessoal, teoria sobre esse assunto está na página 19 e 20, os exercícios da página 21 a 25. Estudem, façam os exercícios, compareçam às assistências virtuais, continuem cuidando da saúde, tá bom? Beijo para vocês!